A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha, a sua vida. Sou o Diácono Gabriel, seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical, com o nosso primeiro podcast. Que Deus ele nos abençoe. Para dar abertura a este lindo trabalho, convidamos aqui uma pessoa mais do que especial. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus Missão, presidente e fundador da Missão Vem Brasil, uma agência missionária que sustenta mais de 1.200 missionários, atuando em mais de 46 países, e já desceram as águas aí através desse trabalho missionário mais de 1.900.000 pessoas. Glória a Deus, aleluia. Ele também é presidente da coordenadoria, primeiro secretário da CIMADEMIGO e bacharel em teologia. Secularmente ele é coronel da FAB, Forças Armadas, ou melhor, Forças Aéreas Brasileiras, e também é mestre em ciências aeroespaciais. Pastor Carlos José de Mello, queria agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar aqui com o Senhor. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Bom, Gabriel, pastor André, quero agradecer a vocês este convite honroso, né, que de fato me alegrou muito, porque a gente está percebendo cada dia aí que esse canal abençoado, né, canal Escola Bíblica, está crescendo, e quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Estou aqui à disposição. Glória a Deus. Obrigado, pastor Carlos José de Mello, pastor que nós conhecemos e temos certeza que o trazemos aqui, porque conhecemos o bom testemunho do pastor Carlos e o bom trabalho que ele tem realizado na obra do Senhor Jesus. Bom, antes de nós começarmos essa entrevista com o pastor Carlos José de Mello, ao qual ele vai destrinchar, trazer para nós todo o conhecimento da obra missionária, um pastor que já viajou. Bom, quando eu ouvi era 32 países, agora é 34? 34. A última viagem foi Peru. Peru, e a próxima para a Inglaterra. Faz o quê? Uma semana atrás, não é isso? Uns 15 dias, Uns 15 dias atrás, né? Exato. Mas antes de nós começarmos esse trabalho, este podcast ao qual falaremos da obra missionária espalhadas pelo mundo através da Vem Brasil. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais da Vem Brasil e a sua história contada pelo nosso pastor Carlos José de Mello. Quero apresentar aqui dois parceiros comerciais que nos ajudaram neste trabalho. Um deles é o Palácio dos Sorvetes, que se localiza na cidade de Ribeirão Preto, no bairro do Ribeirão Verde, na Avenida Emídio Rosseto, número 2877. O dono é o Vitor e a Sueli, e você está convidado aí nessa sorveteria, ou pedir até mesmo pelo iFood. Qualidade e bom preço você vai encontrar lá na sorveteria Palácio dos Sorvetes. Também a Jet Power, que é uma empresa de autopeças, é isso? É isso, Jet Power. Jet Power, a Autopeças, que fica na rua Franco da Rocha 634, na Vila Virgínia. Você vai falar lá com o Márcio, que é o dono, ele vai te atender bem, com ótimos preços também, ok? Fique conosco que essa entrevista vai trazer muito conhecimento a respeito da obra missionária com o nosso pastor Carlos José de Mello. Eu começo essa entrevista, pastor Carlos, passando para o senhor, pedindo ao senhor que traga a nosso conhecimento e também aos ouvintes do canal Escola Bíblica a respeito da história da Vem Brasil. A Vem Brasil, que é uma agência missionária com o objetivo de levar a palavra pelo mundo, que começa com uma visão que Deus deu ao senhor, não foi isso? Foi exatamente. Queridos, nós estávamos numa oração matutina e pela manhã, na cidade de Barbacena, o Senhor me deu uma visão em que eu vi o mapa da Índia, que ele é bem triangular, né? E com aquela ilha aí embaixo, que é o Sri Lanka, e o norte da Índia pegava fogo, literalmente. E eu abria meus olhos e a visão estava lá. Eu fechava, a visão estava lá. Então eu entendi. E me lembrei de imediato que 18 anos antes, Deus havia usado uma senhora para falar que eu iria à Índia. E naquele momento eu me levantei da oração, muito emocionado, né? Porque de fato foi muito forte. E depois de compartilhar com a igreja, eu fiz uma simples brincadeira. Eu disse, Deus vai me mandar à Índia, eu já tenho $6. Só que foi exatamente como uma semente, né? Dali não parou mais, a gente organizou a viagem, vários milagres aconteceram, e eu fui com mais um pastor chamado Marcos Antônio, da cidade de Manhuaçu, lá em Minas Gerais. Primeiro nós fomos à Ucrânia para uma série de conferências e pregações, né, no tema
que era o Espírito Santo e a pessoa e obra do Espírito Santo. E de lá seguimos para a Índia, onde nós não conhecíamos ninguém, a não ser um pastor via e-mail, né, cujo nome é Gesiel Gomes, um jovem pastor que hoje está na Flórida e é nosso líder nos Estados Unidos hoje. E quando lá chegamos, o impacto foi muito maior do que a gente imaginava, tanto em ver as multidões, né, que estavam ali adorando o Ganesh, que é o deus elefante, a vaca, enfim. Como também, o que me chocou muito, a chamada red light, que é a luz vermelha, onde as meninas são compradas no mercado. E aí a visão se concretizou, porque ao terceiro dia, eu não sabia ainda por que estava lá. É quase sempre assim, né? Deus comanda e você fica igual Abraão peregrinando pela terra, né? Mas não sabe exatamente, porque só Deus conhece, né, o futuro, o propósito. Mas numa noite, o Senhor falou para mim que eu voltasse ao Brasil, porque ele levantaria um exército de apoiadores para que a Ásia, a partir da Índia, né, e outros países, nações, fossem evangelizados. E eu, então, no dia seguinte, falei ao pastor Gesiel e ele me referiu que um pastor daqueles lá ganhava R$ 39 com a família quebrando pedra. E se eu conseguisse R$ 100, eu tirava aquele pastor de uma situação de escravidão, praticamente, né? E ele poderia sair pregando o evangelho. E assim começou. E várias igrejas que eu ia pregar, começava a mensagem, alguém chegava e falava: olha, essa viagem vai ser para o envio e sustento de centenas de missionários. Eu só ia fazendo como Maria, só conferindo e guardando, porque eu nunca fui muito dado a me guiar pelos dons espirituais, sempre mais. Só uma colocação em cima Claro. dessa ordem que Deus falou com o senhor, pastor Carlos, né? Volta para o Brasil que eu vou preparar um grande exército. Exato. E parece que o senhor, estudando um pouco a história, o senhor indagou o senhor, né? Disse: mas senhor, eu não tenho recurso nenhum. Exato. Pouca expressividade no Ministerial. meio ministerial, no meio cristão, para arrumar parceiros. E a outra, E também nenhuma habilidade para vender coisas. missões, nada. Não, Onde nunca, eu vou arrumar recurso, eu onde nunca vou arrumar fui parceiro? de chegar em igreja e falar: olha, né, eu preciso disso, eu tenho daquilo. Eu falei: Senhor, mas o milagre já aconteceu na primeira noite, da primeira mensagem, que o primeiro pastor disse: eu tive um sonho, e me descreveu a bandeira da Índia, com as 3 cores, né, aquele sol azul no meio, e disse: o senhor não tem ninguém na Índia que eu possa ajudar? E eu tinha uma lista de 44 obreiros no meu bolso. Aí eu mostrei para ele, ele adotou 5, e esse número, na verdade, já passou de 5.000. Só que nós contamos 1.200 os de hoje. Aqueles que já o Sansão Sadu tá lá, o Manorá Jandais, e outros, que já têm autonomia, que já não precisam mais, porque já tem igrejas que sustentam, né? E, de fato, tudo que Deus falou até hoje, né, tem se cumprido. São 25 anos nessa caminhada. 25 anos. Diácono Gabriel? Glória a Deus. Eu gostaria de saber, pastor Carlos José de Mello, qual que é a diferença de pregar para essas pessoas que não conhecem a Jesus, que vivem nas aldeias, e qual que é a diferença entre pregar para essas pessoas e pregar para as pessoas que hoje têm essa facilidade de estar na igreja todos os dias, se tem quilômetros aí, tem carro para estar indo, qual que é a diferença? As pessoas, ela costuma receber mais, qual que é a diferença? Imediatamente eu diria que a diferença é a operação de Deus. Eu percebo claramente que quando eu vou num local em que não tem o evangelho, que a dificuldade é imensa e que as pessoas não têm tanta facilidade como nós temos aqui, né? A operação de Deus, ela é muito visível, tanto em termos de sinais, de maravilhas, né? Como de provisões. Nessa primeira viagem, por exemplo, que eu fui, um dia antes da viagem, minha campanha começou a tocar e pessoas chegavam com envelopes, inclusive não crentes. Vim ajudar a viagem do senhor, vim ajudar a viagem do senhor. E aquilo foi, né? Um gerente do banco chegou a dizer assim, porque a gente emprestou parte do dinheiro para a primeira passagem. E o gerente falou assim: olha,
Eu não costumo fazer isso, mas estou sendo tocado para liberar esse recurso para você. Na época o dólar era 2 por 1. E no nosso meio do lado de cá, talvez pelas muitas facilidades, né? Ou talvez porque as pessoas não entendam exatamente, né, o alcance, o que é a cruz, o que é o evangelho, né? A operação divina não é que ela não acontece quando a gente prega aqui, Sim. não é? Mas é diferente. É diferente. Eu faço muita oração aqui, por exemplo, para Jesus curar as pessoas e muitos não são curados, alguns são. Mas naqueles lugares você faz a mesma oração. E você anda 10 passos, alguém já vem atrás e fala assim, olha, acabou de ser curado. Então não se trata assim de... É por isso que eu olho o Novo Testamento e vejo no Novo Testamento exatamente isso aí, os sinais e maravilhas, mas dentro de um contexto apostólico. E às vezes a gente fala, será que Deus mudou? Será que não? Na verdade é porque o evangelho não é feito para a gente ficar reproduzindo. Dizem que o metro quadrado mais evangelizado do planeta é o púlpito. E na verdade o evangelho foi uma concepção da mente do Pai, né? Para que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir falar de Cristo e se decidir. E é por isso que a obra missionária, eu sou apaixonado por ela de verdade, né? Porque o Deus dela, ele é maravilhoso. Glória a E Deus. aconteceu isso com o Senhor Jesus também, né? Parece que em Cafarnaum, onde houve a maior operação, não é isso? Sim. E em sua própria... Ele não teve honra na sua pátria, né? Exatamente. Pastor Carlos, a chamada se deu em 1999, exatamente. Quando Exato. veio essa visão e a viagem. Logo após, isso começou a se tornar de certa forma, oficial, parece que em 2003, não é isso? 1º de agosto. Primeiro a documentação, o CNPJ. Sim. Não é isso? Um pouquinho da história a gente conhece. Houve a necessidade de uma base, um local. Exato. Com muita luta, o senhor teve que trabalhar, orar bastante para que esse local, onde o senhor tinha como objetivo receber missionários, Sim. alojar missionários, é isso? Aí a Vem Brasil foi tomando um corpo, Exato. é isso? Exato. Foi tomando um corpo, tendo uma base, tendo CNPJ. Hoje nós sabemos que tem uma equipe de funcionários que trabalham, são pagos. Glória a Deus. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós e para o público que nos ouve, como que a Vem Brasil, e sabemos que a Vem Brasil, ela é um intercâmbio entre a igreja missionária e o campo missionário, ou seja, o missionário que está lá em base, a Vem Brasil faz esse intercâmbio. Explica para nós e para as pessoas que nos ouvem no nosso canal, igrejas, porque esse vídeo vai percorrer uma longa jornada, e eu tenho certeza que através desse vídeo vai aparecer novos parceiros. Amém. Como é que é feito esse intercâmbio? Bom, na verdade, a Vem Brasil, ela trabalha fazendo uma ligação entre a necessidade do campo missionário, ou do missionário dentro do projeto, ou da criança, e a capacidade ou a possibilidade das pessoas, especialmente as igrejas ou empresas, né, ou pessoas físicas, que querem ajudar a que esses projetos aconteçam. Então nós temos projetos de construção de igreja, projetos de escolas, que hoje têm crescido muito, e outros creches, né, e vários outros trabalhos de recuperar as meninas e meninos lá da escravidão. Mas a necessidade de construção de uma base, ela foi bastante interessante, né? Porque eu nunca pensei em fazer isso. A verdade é que eu sempre fui muito cuidadoso com essa questão de você ser dono de alguma coisa, ou você institucionalizar alguma coisa, até porque eu sempre me pautei pelo modelo de Jesus, que nunca construiu. Jesus nunca construiu uma escola, Jesus nunca construiu um templo, Jesus nunca construiu uma sinagoga. E, portanto, como Jesus nunca havia feito, né, imaginava eu que seria algo assim a não pertencer a nenhum CNPJ, mas o volume financeiro, e eu não imaginava, né, que em poucos dias pastores de diversos lugares do Brasil, lá de Patinga, Caratinga, estou falando de ministério, Cláudio, enfim, vieram procurar. E esse volume acabou trazendo um volume financeiro, e logicamente precisava de uma conta bancária, e logicamente precisava de prestar conta. E vem a Receita Federal e etc. E isso
foi gerando a necessidade do CNPJ. Eu me lembro que quando nós fomos fazer o registro do estatuto, né, lá em Pirassununga, foi registrado no dia 1º de agosto de 2003. Eu me lembro que nós tínhamos em saldo positivo lá na conta, na época era bastante dinheiro, R$26 mil. Ou seja, nós tínhamos mais dinheiro em caixa para enviar para o campo do que missionários para a gente poder mandar o dinheiro. E alguém chegou para mim e falou, não, esse dinheiro aí, né, ele não precisa usar. Tem que ir. Eu falei, não. Mas como é que você vai provar a origem desse dinheiro? Eu falei, eu estou doando. Porque era dinheiro de fé das pessoas. Que uma das normas da VEM sempre foi, se o dinheiro não for para lá, por alguma razão, se o missionário morre, se há alguma dificuldade, a pessoa que enviou, ela é avisada e se ela quiser, devolve-se o recurso, ou se ela quiser investir em outro trabalho. E de lá para cá veio o Centro de Missões, né, que os irmãos conhecem. Isso foi uma outra história, que aí o Centro de Missões já é um sobrenatural, como eu já falei, que no campo das missões, né, o sobrenatural, ele é a nossa rotina. A nossa rotina é o sobrenatural. A gente ter que fazer alguma coisa é a nossa exceção. E nas igrejas, de modo geral, é o contrário, né? O sobrenatural é a exceção. Mas eu creio muito nisso, nesse processo. Por fé, né? Absolutamente por fé. Porque começamos de nada, não tínhamos expressividade ministerial, nem grandes amizades, nem muito menos financeiramente falando, né? Não tínhamos expressão. E Deus nos deu aí. Hoje a gente consegue enviar em média 1.800.000, quase 2 milhões por ano, que vão para a mesa dos missionários. Glória a Deus. Pastor Carlos, a gente está entrando nessa parte burocrática da VEM Brasil, mas eu tenho certeza que os irmãos estão querendo saber também um pouco das experiências sobrenatural que o senhor tem aí nas suas viagens missionárias, que com certeza tem bastante. E uma das coisas que eu fui pesquisar é que no norte da África tem a maior concentração de bruxaria, um lugar onde o senhor foi bastante. Sim. E tem muitas pessoas que não acreditam no mal, né? Tem muitas pessoas que não acreditam que o mal existe, porque da mesma forma que existe o bem, existe também o mal. Gostaria que o senhor contasse aí um pouco de alguma experiência sobrenatural que o senhor teve em questão assim do maligno nesses lugares que a concentração de bruxaria é muito... Fácil. É o tempo todo. Guiné-Bissau, 2007, 2008. Chegamos, pousamos, de imediato veio o primeiro milagre. Um obreiro que nós sustentávamos, Deus havia falado com ele, a mais de 100 quilômetros pela selva dentro, pelos desertos, e ele veio para me encontrar, me abraçar e me conhecer. Quando eu perguntei, mas irmão, como é que você veio essa distância toda pela floresta? Ele falou, eu estava orando e Deus me mostrou você chegando. Então isso pra gente já foi algo maravilhoso. Sim. Fomos para a ilha de Pesiche, atravessamos com muita dificuldade um braço do mar. Chegamos do outro lado, não havia um carro para nos buscar, enfim. Caminhamos mais 14 quilômetros, né? Eu acho que aí meu treinamento militar valeu bastante. Depois chegamos lá. Esse país está no continente africano? Guiné-Bissau é exatamente nessa região aí do... Norte da África? Fica no Sahel, que a gente chama, né? Que a gente define ali aquela região do centro da África para cima. Ela fica mais aqui na beira-mar, né? Que seria na parte ocidental da África, né? Na África Ocidental. E é um local, talvez seja o mais pobre do mundo, pelo que eu conheço. Vou voltar lá agora em novembro para inaugurar a segunda escola. Glória a Deus. Passagens já estão compradas, né? Tem muita gente que vai. Estou levando o dentista, o Dr. Caio, estamos levando o pessoal da área de medicina, e depois a gente fala. Mas quando eu cheguei, atravessamos, fomos visitar um obreiro à noite, depois no outro dia fomos conhecer um dos templos que nós ajudamos a levantar. Não havia culto. Mas assim que nós abrimos a porta, com o obreiro, com o missionário, entrou um rapaz com um chifre, tipo um chifre de carneiro na mão. Nesse chifre estava um pano vermelho e um pedaço assim de palha de milho amarrada. E esse rapaz chorava, ele gritava. E a gente não entendia a língua dele, e o nosso missionário conversou com ele. E eu perguntei o que estava acontecendo.
E ele assim, daquele jeito africano, né? Mas já um africano crente, ele falou assim, é porque ele vai morrer. Assim, ele falou que ele ia morrer, como alguém que fala assim, ele vai dormir. Eu disse, como? Ele disse, olha, tá bem, ele foi no cemitério, pegou carne humana, colocou dentro do chifre, para ver se consegue sobreviver, ele já está ficando com febre, porque o tio dele é Jambacus. Jambacus é o feiticeiro. O tio dele amaldiçoou ele porque ele bebeu. Lá eles bebem muito, principalmente uma espécie de um caju fermentado, né? E ele pegou o Irã, que é o demônio que domina o terreno, e jogou no chão, quer dizer, zombou do Irã. Quando ele fez isso, ele foi amaldiçoado pelo bruxo. Portanto, ele já começou a sentir mal e ele sabe que vai morrer. Então, é uma feitiçaria real. É uma bruxaria que nós dizemos assim, né? Ela é palpável, né? Fora outras coisas. Então, a experiência foi forte, porque começamos a orar, interceder, e o missionário pregar. Depois de uns 5 minutos ele foi parando, foi se acalmando. Aí o missionário, com aquele sorrisão, falou assim, continue orando, porque ele está crendo que Jesus morreu na cruz e que Jesus ressuscitou e que Jesus é muito maior do que o Irã. Glória a Deus. E aí ele foi se converter ao Senhor. Nós oramos por ele, gente. Tinha eu, o menino que era tenente, o missionário João Batista, 3, e o missionário nosso, 4 pessoas. Mas parecia que a igreja tinha uma multidão, porque a glória entrou na casa. Faz e aquele anos isso, pastor? Então, foi 2007, né? Já vai aí. Rapaz, estamos uns 17 anos. Né? Tá voando, né? 17 anos. Faz um tempinho. Mas assim, né? Agora essa ida para o Peru também, o sobrenatural de Deus. Cada viagem, né? Ela sempre tem uma sequência. Pode observar na Bíblia que sempre é uma sequência. Marcos 16 fala assim, Jesus falou, em meu nome, a primeira coisa que ele fala não é curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Quando Paulo sai para a viagem missionária, a primeira coisa que acontece, aquele, né, que ficava ali perto do governador, ele já se opôs a Paulo e Paulo repreendeu, ele ficou cego, demônios. Quando Jesus começa o ministério dele, qual a primeira coisa que ele aconteceu? Enfrentou Satanás. Então essa é a verdade do campo, né? Então bruxaria, feitiçaria, nesses elementos, não é só na África não. A gente fala África, mas você vai ao Haiti, por exemplo, a coisa é pesada, porque lá o voodoo é a religião oficial, é uma das religiões, imagina. Sim. A magia negra. Agora que nós chegamos da Guiné, na porta das casas, né, as missionárias que estavam conosco, uma Ruth, uma Lucimara, falou, nossa, um forninho de assar. Não é forninho de assar. Aí a missionária falou, na frente das casas, isso não é forninho, é altar. Nossa. Em cada casa um altar. E por exemplo, na Indonésia, quando eles pegam as crianças, né, põe uma cabra viva no meio. Elas incorporam os demônios e elas matam a cabra com os dentes. E isso o nosso missionário Humberto fotografou, filmou. Eu vi na Índia, ninguém me contou. Uma mãe chegando com a criança semi-morta, o guru pegando o bode, colocou a cabeça assim num tronco, cortou, pegou o sangue, ela tomou, passou na criança, ela pagou e saiu toda contente, como se aquele sangue daquele animal ou aquela prática pudesse resolver alguma coisa. Então essa é a realidade de bilhões de pessoas que querem resolver o anseio, a situação, porém estão presos, né, pelo engano, pela cegueira espiritual, pela idolatria. Eu quero aproveitar, pastor Carlos José de Mello, para complementar a pergunta a respeito dessas experiências sobrenaturais, né? Quando Deus mostrou para o senhor a respeito desta obra, que missionário, o senhor não era nenhum missionário, mas Deus o chamou, porque a presciência de Deus já sabia que o senhor seria um instrumento, talvez como o senhor até já explicou no seu testemunho, não para ser um missionário, mas para ser um canal de bênção na vida dos missionários, não é isso? Exatamente. Para ajudá-los a cumprir o ID do Senhor. E eu me lembro que o Senhor ministrou ao teu coração Mateus capítulo 24, versículo 14. Nós sabemos que a missão da igreja é cumprir o ID do Senhor, ir e levar o evangelho. Lá o texto diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Sabemos que muitos sinais precedem a vinda, né, do nosso Senhor, e assim a conclusão da obra, né, dos planos divinos para a salvação da humanidade. Mas este sinal seria, digamos assim, o sinal último, o sinal mais evidente de que a vinda do Senhor está próxima. Nós temos também a dificuldade da janela 1040, é isso? Onde os países comunistas, os países que impedem que o Evangelho entre. E o Senhor falou ao seu coração, pastor Carlos, através deste versículo, Mateus capítulo 24, versículo 14, que o método que estava sendo usado não estava sendo mais um método eficiente, Exato. digamos assim, não é isso? Exato. Explica para nós um pouquinho como que Deus ministrou no coração do pastor a respeito da mudança deste método. A gente sabe que é formar obreiros locais. Explica para nós. Talvez seja esta a... Talvez não, com certeza, pastor. Essa é a questão principal. A Bíblia sempre precisa ser, né? Ela deve ser o único veículo ou a bússola que nos guia nos processos. Porque às vezes nós queremos obedecer a Bíblia em pontos específicos, mas nós não queremos atender não só o que fazer, mas o como fazer. Foi isso que me chamou a atenção. Porque o que fazer são muitas as agências, são muitas as igrejas, são muitas as pessoas que estão se esforçando para fazer a obra missionária. Mas a pergunta que ficou é: por que nós estamos falhando em obter sucesso a nível de mundo? A resposta que Deus falou no meu coração foi: porque o processo não é o da Bíblia. E qual é o processo da Bíblia? Foi o que eu, orando, perguntei ao Senhor, baseado em Mateus 24, 14. Porque essa questão de Mateus 24, 14, ela veio ao meu coração junto com tem uma máxima, né? De um dos matemáticos, dos físicos, que diz assim: dá-me um ponto suficientemente forte e uma alavanca suficientemente longa, e com a minha mão eu moverei o mundo. Então, Deus me fez essa figura. O ponto de apoio seria a Bíblia, Mateus 24, 14. Ou seja, sobre esta palavra, que é uma profecia de Jesus. Tem que lembrar isso no texto. Ela não é assim uma promessa, não, é uma profecia. Ele fala que este evangelho será pregado. Então, na presciência de Deus, aconteça o que acontecer, vai ser cumprido. Então essa é a palavra. E qual seria a alavanca? Fé. Cada um de nós tem uma medida de fé, né? Se eu tiver uma fé pequena, uma alavanquinha pequena, à medida que eu vou pedindo a Deus que aumente essa fé. E com base nisso nós começamos a avaliar que Paulo, ele não saía levando obreiros para os campos missionários. Ele ia ao campo, lá ele conseguia novos convertidos, fazia deles discípulos, e esses novos convertidos lá na Grécia, lá em Atenas, lá, né, em Éfeso, Esmirna, enfim, eram eles que davam sequência na obra. Porém, Paulo tinha Tito como seu braço direito, tinha Timóteo, e analisando esses textos eu comecei a perceber que era um processo. É o fazer discípulos. Exato, porque aí se você pegar Mateus 28, você vai ver que Jesus mandou fazer discípulos entre as nações e não só indo pregar o evangelho, né? E por que as missões não estão obtendo sucesso, apesar do grande esforço, por causa da metodologia de querer fazer do meu jeito, com o meu método, ao invés de simplesmente eu entender que o método de Deus é fazer discípulos entre as nações. Então nós decidimos, né, que seguir a Bíblia significaria então obter discípulos nas nações, que seriam os nacionais, que eles mesmos fazem o trabalho. O título nosso é o chamado líder em campo. Nós temos 62 casais que são líderes na Europa, na América do Sul, Central, América do Norte, África e Ásia, né? E os líderes e os mantenedores, que seriam exatamente a igreja quando ela faz o sustento, né? E a Vem Brasil funcionaria como se fosse o apóstolo Paulo, vamos usar assim, né? Fazendo o meio de campo. E o negócio deu certo, o método funcionou, né?
ele não é fácil de compreender, embora seja muito simples. Por quê? Porque ele abre mão, né, de ser dono de qualquer coisa. E segundo, as vantagens, né? Então as vantagens, por exemplo, da velocidade. Se eu levo 10 anos para aprender, por exemplo, o mandarim ou mais, né? Mas eu pego um irmão que já fala o mandarim, ele é chinês, ele é crente em Jesus, mas às vezes o que ele precisa? De um pouco de finanças, ele precisa de um estudo bíblico, ele precisa de um... E é nesta área que nós entramos. E nada mais do que isso. Rapidez e segurança na mensagem. E outra coisa, você não tem o risco de ser deportado. Sim. Que o nacional está lá, enquanto que se você é brasileiro, você vai num país que é fechado, proibido, dá problema, a primeira coisa que eles fazem é cortar o seu visto. Então eu vi muitos missionários voltar chorando, porque o trabalho lá ele não tinha mais como regressar, né? E nós não temos esse risco. Quarta vantagem, é bom que os irmãos vivam em união. Quando eu faço isso, a igreja de lá também se responsabiliza pelo obreiro. A igreja daqui ela vai ajudar financeiro, vai ajudar coração, mas não vai ficar cuidando do problema, porque ela já tem um pastor que vai cuidar do missionário, da saúde dele, da família dele. Então isso é o que acontece. E o financeiro, por exemplo, só na Índia, eu até tenho isso lá no nosso site, nós gastamos em média $2.000 para sustentar um brasileiro. Aluguel, pra você ter uma ideia, comprar... Mensal. Para comprar um botijão de gás lá é mais difícil do que... porque é muita burocracia. Mas o nacional com $100, você faz um aporte financeiro, dependendo da região que ele está, e isso não somos nós que damos os valores, são eles. Com $100 você sustenta uma família, e às vezes esta família pastoreia uma igreja de 1.000, de 2.000 pessoas. É o custo de vida dele. É o custo de vida dele. Ele não é alto, pessoal, ele não é igual a gente que tem churrascaria, que come pizza, ele come é vegetal. Então não é que ele vai ficar comendo vegetal. Na verdade, quando a gente... Você tem uma ideia, hoje o salário mínimo na Venezuela é R$21. Quando eu mando R$900, eu estou mandando mais de 40 salário mínimo para um obreiro. O cubano, um coronel em Cuba, um coronel do exército, ganhava $20. Quando eu mando $40, eu estou mandando um salário, 2 salários de um oficial superior para o cubano, porque enquanto eu, brasileiro, compro uma pecinha lá por 25 CUC, que era a moeda, o cubano compra por 1. Então, essa é a estratégia. Além disso, vieram outras estratégias, né? Que são estratégias, por exemplo, de usar o MP3 ao invés da Bíblia impressa, porque na grande maioria desses lugares o povo é analfabeto. Sim. Se eu vou levar a Bíblia, não sabe ler. Então, o que eu mais louvo a Deus, irmãos, é por causa da rapidez do processo. Você ia levar 10 anos para tentar alcançar um povo indígena, os matis, por exemplo, que são os caras de onça. Eu já tinha lá o Ezequias Macedo, crente, lavado no sangue, cheio de Jesus. O que ele precisava? De gasolina para pôr no barco, um pouquinho de arroz, que o peixe ele pega, e quem ajudava ele eram os não crentes. Aí nós começamos a ajudá-lo, e aí daqui a pouco ele manda a foto, porque a gente trabalha sempre com relatório. Imagem, foto, para mandar para quem ajuda. Tá aí lá no meio da selva. Aliás, só um adendo, no site da Vem Brasil, o mantenedor, né? Sim. Ele tem acesso pleno aos trabalhos que ele está financiando, às crianças que ele adotou. Exatamente. E ao líder em campo. A gente só não dá acesso ao missionário por causa da língua. Né? Só na Índia fala 1.652 línguas diferentes. O Malielo, o Tamil, o Talugu. Né? Às vezes você vai pregar no culto lá, tem 5 intérpretes. Você fala em português, o outro passa para o inglês, o outro passa para o hindi. E aí traduzem para uma saudação lá é 30 minutos. Meu amigo, quando você chega, você fala uma frase e para. Quando chega a hora de você continuar, você esqueceu o que você falou. Então, e dá certo. E aí eu tenho os 4 argumentos que depois eu posso falar, que a gente usa os 4 argumentos para que o processo da VEM, né? Que ele não é novo. O AD 2000 tentou fazer, o projeto Josué e o Comiban. A diferença do nosso processo é que ele é todo registrado. E quem doa finanças participa do processo. É aí que está o ganho. Observe que quando Paulo vinha das viagens missionárias, o que ele fazia em Antioquia e Jerusalém? Relatório. Então nós procuramos seguir exatamente o modelo. Tito, os nacionais, o apóstolo Paulo
e os relatórios para aqueles que fazem o sustento. Em outras palavras, nós só temos um objetivo. Mateus 24,14, na nossa visão, é o último sinal que está faltando para que Cristo venha. Glória a Deus. Uma pergunta, vamos puxar aí de todos os aspectos. Um dos aspectos que eu queria abordar aqui, pastor Carlos, é que muitas pessoas que é levado ao campo missionário, eles quase mortos, né? Já aconteceu muito disso. Sim. Eu queria saber se o senhor já aconteceu de quase morrer, né? Das pessoas quase te capturar aí por estar pregando a palavra do Senhor. Se o senhor tem algum amigo que morreu, que foi para o campo missionário e perdeu a vida, porque a gente sabe que aquele que tem essa disponibilidade de pregar a palavra e se coloca à disposição de ir, tem esses riscos, né, pastor Carlos? Corre esses riscos. O senhor com certeza já deve ter alguma experiência aí de quase ter ido para a glória. Eu vou até completar a pergunta do nosso amado irmão. Se o senhor quiser falar desses riscos que correu e de situações trágicas que ocorreram, atualizar quem nos ouve acerca de prisões atuais que estão acontecendo, parece ter uma família do Irã. Se o senhor quiser nos atualizar. Sim. Amigos nossos que saíram de Belo Horizonte, foi para o Timor-Leste, né? Eles estavam fazendo a obra do Senhor, de repente dentro de um carro, um aborígene, né? Seria um nacional lá, deu-lhe uma flechada e atravessou o pescoço do obreiro, né? E foi um drama muito grande, né? Porque Jesus falou que a gente vai, mas não falou que a gente vai voltar. Né? E é complicado para a nossa mentalidade do lado de cá entender esse evangelho, né? Mas se você ler a Bíblia, por isso que eu disse, o nosso trabalho é feito com base na Bíblia. Sim. Né? E sim, eu já fui ameaçado, na Ucrânia eu fui preso, né? O senhor já foi preso, então? Ficamos lá detidos, né? Um tempo, teve que negociar muitas coisas, né? Já sofremos assim, ataques diretos, né? Todas as minhas viagens missionárias, sempre a saúde era atacada. E o último, né? Que foi uma situação muito forte. Na Índia, uma irmã ligou e falou: olha, Deus me incomodou para orar pelo senhor aí, porque vai ver muito sangue. E eu tô orando aqui e tal. Nós entramos no avião, era um baita avião, um 747. Ele rolou na pista e parou, entrou na pista lateral, ficou. Daqui a pouco veio a informação, né, que se o avião tivesse tirado a bequilha, que é aquela roda dianteira do solo, uma válvula teria explodido, nós teríamos morrido todos em solo. Deus deu o primeiro livramento. Chegamos da Índia, nessa viagem à Índia nós fizemos 62 batismos, para vocês terem uma ideia da dimensão do trabalho. Então, mas só que o peso espiritual, né, o ataque vem. Então, chegamos, peguei meu veículo, deixei os pastores. Quando eu fui para Barbacena, peguei um carro, eu tinha uma S10, logo na curva assim, comecei a escutar um barulho, entrei num posto, a minha roda dianteira cai, alguém tinha bambeado os parafusos de propósito, porque o carro tinha acabado de chegar numa revisão. Então, assim, amigos meus que morreram com essa flechada, agora recente, e nós temos uma família que está num país do Oriente, eu vou evitar citar o nome, né? Mas essa família tem uma senhora de idade, e eles são do Irã, okay? E estão sob julgamento, porque estão condenados à morte. Nós estamos batalhando por eles. Agora também eu estou trazendo 2 sírios. Não posso falar muito do assunto, mas os irmãos aqui vão saber do assunto. O assunto inclusive, aqui em Ribeirão Preto. Nós vamos estar trazendo esses irmãos para que a família deles saia da região da guerra. Estão sob ameaça, né? São cristãos ortodoxos, né? Não são cristãos evangélicos. Sim. Embora essa família que está aqui, ela já é evangélica. Então a perseguição, ela é terrível. Ela é fortíssima. Ela parte para o âmbito sobrenatural, né? Sobrenatural. A experiência que o senhor teve. Exatamente, né? E ameaças, assim, por exemplo, de você descer num aeroporto
e a pessoa vem para o seu lado e já coloca a mão no seu rosto e começa Satanás a usar aquela pessoa. O que você está fazendo aqui? Você veio mexer com a gente para quê? Eu vou destruir isso e tal, vou destruir, vou fazer. Então tudo isso é uma realidade do mundo espiritual, né, que nós enfrentamos. Daí porque para os missionários, que são principalmente os que estão em área de risco, de perigo, de ameaças, né? Gente, e não é ameaça quase que contínua. Por exemplo, a nossa base no Níger, há coisa de 15 anos atrás, nós mandamos todo o dinheiro para o Natal, para as crianças e tal. O que eles fizeram? Assaltaram a base, levaram tudo. E detalhe, não adianta o missionário ir lá na delegacia fazer BO. Lá não tem isso. Porque se você for, você que está errado. Para que você está pregando aqui no meu país? Para que você está abrindo escola cristã aqui? Então, me lembro, e lá num ginásio, em Pirassununga na época, nós, numa manhã missionária, falei para os irmãos, levantamos uma oferta, não tinha muita gente. Mas o sobrenatural foi tão grande, irmãos, que numa manhã missionária, com pouca gente, isso há coisa de 15, 17 anos atrás, nós levantamos 10 mil reais. Glória a Deus. Deus opera também. É o que eu digo, é o sobrenatural. Sim. Pastor Carlos, eu gostaria de aproveitar o gancho dessa pergunta do diácono Gabriel, que foi a respeito das perseguições, até mesmo mortes e prisões, para o senhor explicar um pouco, até porque o senhor dá curso de missiologia lá na base da Vem Brasil, aqui em Ribeirão Preto também existe o curso de missiologia que prepara de fato uma pessoa para ser um missionário, uma missionária, né, para homens e mulheres. E eu costumo dizer que, bom, se lá em Efésios 4:11 não está escrito missionários, ele lá é o apóstolo. Isso é aquele que vai, desbrava, que funda, que levanta. Ele mesmo. É o apóstolo. Eu costumo dizer que o missionário é um ser especial, é um ser corajoso, de fato, né? Todos têm a sua importância, né? O mestre, o pastor, o presidente, mas o missionário, diante de todos esses perigos que ele sabe que vai correr, diante da dificuldade cultural, linguística, não é isso? Aí. Que ele vai se expor muitas das vezes com a sua família, sua esposa, seus filhos, enfim. Qual é a preparação que o missionário, como que se enxerga em uma pessoa que ela tem essa chamada missionária e como que a Vem Brasil capacita esse missionário para de fato ele ir dar frutos? A identificação de alguém com um chamado específico, né, para missionário, só esclarecendo o seguinte, que eu entendo biblicamente, primeiro, né, que apóstolo, pastor, mestre, evangelista, né, apesar de que muitos chamam de ministério, né, eu chamo mais de o ofício. Eu coloco o ministério no sentido formal, presbíteros e diáconos. Até porque Paulo ensina aos presbíteros, Pedro diz que ele também era presbítero, mas Pedro era um apóstolo. Mas ele chama a si mesmo, em 1 Pedro 5:1, de presbítero. Se você fala com Tito 1:5, Paulo fala assim, coloca presbíteros de cidade em cidade. Então você... Agora, e como é que é uma pessoa apóstola? Ele exerce aquele ministério, vamos chamar aquele ofício, que ele pode ser um presbítero que faz o ofício pastoral, mas o trabalho missional ele é totalmente diferente. A chamada de uma pessoa para missões, né, para obra missionária, e aqui também você tem que distinguir não só se ele é chamado, mas para onde. Porque tem gente que é chamado para missão, de verdade, transcultural. Tem outros que são apaixonados pelas tribos indígenas, que não deixam de ser transcultural. Enfim, então, na verdade, a Vem Brasil ela não se ocupa muito com essa parte. Normalmente, o que a gente faz? A gente já identifica aqueles que já estão, às vezes, no campo muito tempo, fazendo um gigantesco trabalho, mas estão abandonados. Sem recurso, sem apoio. Sem recurso, sem apoio, doentes. Aí nós investimos nele. Vamos usar aqui uma figura. É como se fossem mega empresas de Deus que estão falindo. Sim. E a gente recupera ela. Então nessa etapa você começa a perceber os gigantes. Como é que você vê que uma pessoa é um missionário real? Ele tem tudo, humanamente falando, às vezes estão doentes, estou falando até de câncer, para vir embora, mas nunca vem. Olha aí. Porque a chamada é algo muito mais forte. E outro detalhe, eles são felizes. Eles são plenamente realizados.
Se você tirá-los da realidade missionária e levar para uma big igreja, vai morrer. Sim. Em outras palavras, a pessoa que é chamada por Deus para missões, ele não serve para mais nada. É verdade. E aí, a gente investe como? Então, agora, nosso curso é diferente. A gente procura mostrar para as pessoas o que é o campo missionário. Mas se dentro daqueles grupos, e a gente tem alguns, vem alguém que realmente ele tem um ministério apostólico, ele vai se evidenciando. Sim. Ele vai... e são duas coisas que marcam o ministério. Eu quero deixar isso aqui bem registrado. Primeiro, o missionário, né, no sentido da palavra, ele é um mestre da palavra. Tem muita gente que acha que o missionário é um camarada, ele é um mestre da palavra. Tem que ter preparo bíblico, pastor. Não, exato, ele é um mestre. E não é mestre só porque ele fez os cursos de teologia que ele também fez. Ele é mestre porque ele lê, ele é o cara de Bíblia. Porque, afinal, ele vai lançar bases. Imagina ele chegar lá e... Segundo, ele é um produtor de milagres. Esse é um sinal que marca o ministério apostólico. O pastor, Deus chama, o pastor é uma bênção, é um conselheiro, é um amigo, ele precisa de pastor, claro. E muito. Mas você não vai exigir do pastor que é esse pastor produtor de milagre. Não. O próprio mestre, quem vai exigir de um mestre? Pega um mestre, por exemplo, coloca ele no lugar que não tem ninguém para você ver o que ele vai fazer. Nada. Não tem ninguém para ensinar. Exatamente. Então, essa é a grande diferença. E dá para perceber. Só que também a Vem Brasil faz esse filtro, apoia com o curso e também nós ajudamos pastores que querem enviar a fazer filtro. Eu já tive muitos que eu barrei. O pastor queria mandar, não sei o que, eu trouxe, conversei e tal, andamos junto. O pastor me perguntou, falei, o senhor vai ter problema. Aí o pastor insistiu, mandou. Depois me chamou, poxa, pastor Carlos. Com interesses que não é o das almas, né, pastor? Bem intencionado, mas não é chamado. Então, as características... Vai se machucar no campo. Vai se machucar e não funciona. Não é? Eu poderia elencar aqui, no tempo não permite, mas pelo menos 10 características de uma chamada missionária. Tá? Eu ficaria só com a primeira, que diz o seguinte: quem é chamado para missões, como Paulo e Barnabé, ele sabe. Porque a Bíblia fala assim, apartai-me Saulo e Barnabé. Quem não é chamado e se oferece, como João Marcos, vai voltar. Tremendo, hein? Verdade. Ele vai voltar. Sim. Porque eu conheço muita gente que ele fala, nossa, que bonito. Não. Missões não é romance. Missões não é aplauso. Verdade. Missões, meu irmão, é suor e lágrimas. Sim. Porém, é o sobrenatural. Se alguém quiser saber o verdadeiro modelo, é só olhar para o Senhor Jesus. Né? A gente sabe que é o verdadeiro missionário.